Dá um sorriso para a pessoa mais próxima de você e fala: que bom que você veio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos nessa campanha do mês de novembro, campanha das causas impossíveis. Amém? Glória a Deus. Ainda bem que eu tenho uma filha linda e maravilhosa, chamada Tiffany, né? E amanhã... Coisa, gente. Fala com a pessoa do teu lado assim: amanhã, dia 16, nós vamos iniciar um jejum que vai corresponder às causas impossíveis com a certeza das colheitas. Fala assim: ainda este ano, eu vou colher tudo que Deus me prometeu. Amém? Você pode aplaudir o nosso Deus por isso? Ainda este ano, nós vamos colher tudo aquilo que Deus nos prometeu. Um ano difícil, um ano de uma pandemia, mas nós estamos passando por ela e eu creio que, diante de tantos percalços, tantas dificuldades, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E hoje nós vamos estar falando de um tema, hoje, nosso tema da nossa palavra, nós vamos estar abordando sobre, coloquei assim, o diabo age nas nossas necessidades. O diabo age nas nossas necessidades, mas Jesus diz para nós: não temas. Amém? O diabo vai agir é na sua fragilidade, nas suas necessidades humanas, é que ele vai querer agir. Aí Jesus vem falar para nós: não temas. E em vários momentos a palavra de Deus tem essa frase: não temas. Não temas, ser forte e corajoso. Não temas, eu sou contigo. Não temas, você vai vencer. E assim a gente crê na palavra de Deus e nós vamos avançar e nós vamos superar todas as dificuldades, todos os momentos difíceis, todas as fragilidades que nós temos como humanos, porque Deus é conosco. Amém? Glória a Deus. Nós vamos abordar hoje alguns trechos da palavra de Deus, e o primeiro que eu gostaria de falar com vocês está lá em Gênesis 15, versículo 1. E é interessante, nós vamos falar da vida de um homem chamado Abrão, né? Abrão era um homem temente a Deus, ele amava a Deus. É tanto que em Gênesis 12, a palavra de Deus fala que Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele teve essa atitude. Nós precisamos ter atitude a fazer aquilo que Deus fala conosco. Às vezes Deus tem falado contigo, mas você não tem atitude. Você não tem feito aquilo que Deus fala contigo. Nós precisamos ter atitude. Se você quer ser um vencedor, se você quer ser uma vencedora, tenha atitude. Nós não podemos fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Qual o resultado que você quer ainda em 2020? Você precisa ter atitude para que o resultado venha. Amém? Amém, igreja? E a palavra de Deus, nesse capítulo 15 de Gênesis, fala da aliança de Deus com Abraão. E ele inicia esse texto, vamos acompanhar a leitura, que é interessante como Deus fala com esse homem. Em Gênesis 15, versículo 1, fala assim, ó. A palavra de Deus fala assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo... Depois de que coisas, né? Depois dessas coisas. Aí, são vários momentos. Desde aquele momento em que ele saiu de casa, é uma dessas coisas. Desde o momento em que houve uma guerra de 4 reis contra 5, foi um momento. E teve um outro momento que Melquisedeques abençoou Abrão. Foi mais um momento que Deus está se referindo. Quando nós lemos os versículos anteriores, é que a gente vai compreender o que se passou.
Porque às vezes a gente vê a vitória da pessoa e não vê os percalços, não vê as dificuldades que ela passou. Nós às vezes desejamos, almejamos aquele posto daquela pessoa. Nós queremos estar naquele nível, naquele patamar, mas não sabe o quanto aquela pessoa ralou para que esteja ali. Então a palavra de Deus veio a ele nesse sentido, né? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Amém? Então Deus está falando conosco, não temas, não importa a dificuldade, não importa aquilo que você tem passado, Deus é contigo e o seu galardão é muito grande. Quando a palavra de Deus fala de escudo, o que é um escudo? Para que serve o escudo? Proteger. Eu sempre quando cito a palavra escudo, eu dou alguns exemplos, né, que dentro da palavra de Deus tem, né, a armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus todos os dias. A nossa proteção. E quando eu falo do escudo, né, a gente lembra daqueles guerreiros medievais, né, onde estava às vezes num animal, num cavalo. O que ele levava na mão? Né? Ele levava o escudo, levava a espada, ele tinha a couraça, tinha, né, o peitoral que protegia o peito, né, que era o colete hoje, muito utilizado, né, por exemplo, nas corporações do exército, da polícia, que é aquele colete à prova de bala, que vai proteger o seu peitoral, o capacete da salvação, que vai proteger a sua mente, seus olhos, seus ouvidos. As sandálias, né, da preparação do evangelho, é que aquele que não vai te deixar, não vai te permitir a ir por lugares errados. Essa sim é a armadura de Deus, né? A espada, que é a palavra de Deus, e o escudo, né? Tem um personagem de quadrinhos dos cinemas aí que usa um escudo muito potente, né? Como é que é o Homem-Aranha? Ah, vocês sabem, né? Capitão América, né? O Capitão América, aquele escudo dele é fantástico, não é? Quem quer ter um escudo daquele? Né? Ele joga aquele escudo, o escudo vai lá, mata 10 e volta para ele. Né? Vem um cara, atira nele, leva o escudo assim, bate e reflete, não acerta nada nele. Quem quer ter um escudo assim, levanta a mão. Você que está online também pode levantar sua mão. Você tem o escudo de Deus. É muito mais poderoso. Esse do Homem-Aranha aí, ó, do Capitão América, né? O Capitão América não chega nem perto do escudo de Deus. Esse escudo que protegeu Abraão. Amém? Vai te proteger a todo instante. Né? E aí, quando fala que o teu galardão será muito grande. Gente, qual foi a pergunta? Abraão começou a questionar Deus. Mas Deus, eu não tenho descendência. Eu não tenho descendência. E o que Deus falou para ele? Sai lá fora e vê se você pode contar as estrelas. Quem aqui já contou estrelas? Né? A gente, como na criança, né? A gente começava a contar as estrelas. Você conseguiu contar todas as estrelas do céu? Não tem como. E ainda mais que às vezes você está contando isso, de repente a gente fala que cai, né? Aquela eu contei, aquela ela caiu, eu vou deixar de contar, né? Sumiu aquela estrela. Você olha para o céu hoje, tem uma estrela, amanhã você volta, olha naquele mesmo lugar, você não vê aquela estrela mais ali. Imagina o que Deus falou para esse homem, para Abraão. Você consegue contar as estrelas dos céus, assim será a sua descendência. E nós somos essas estrelas de Abraão, amém? Porque nós somos da descendência de Abraão. Então nós somos esse galardão aqui, nós fazemos parte desse galardão de Abraão. As promessas de Deus foram efetivadas há quantos mil anos atrás, mas hoje está se revelando a nós. Nessa ocasião aqui, olha, o que Abraão quis dizer para Deus? Da esterilidade. Da esterilidade, porque a esposa dele, Sara, ela era estéril. E ele já avançado de idade, não tinha filhos. E como que Deus veio falar com ele que a descendência dele seria como as estrelas dos céus? E às vezes nós estamos questionando Deus hoje diante de uma esterilidade.
Eu te pergunto, qual é a sua esterilidade hoje? Em qual área você é estéril? Porque às vezes não é só da madre, mas às vezes é uma esterilidade na saúde, às vezes é uma esterilidade nos negócios, às vezes é esterilidade nos relacionamentos, às vezes literalmente é uma esterilidade de gravidez. Mas você pode acreditar, confiar e crer em Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente o que nós pensamos ou imaginamos. Nós estamos numa campanha das causas impossíveis. Qual é a sua causa impossível? Você já apresentou a sua causa, o seu Deus? Às vezes nós valorizamos muito a causa e esquecemos do nosso Deus, que é muito maior. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, e Ele faz aquilo que nós nem imaginamos. Ele faz uma reviravolta de tal forma que nós não imaginamos. Nós não imaginamos. Gente, nós estamos diante de uma pandemia. Olha só o quanto isso, para nós precisamos observar isso. O que significa uma pandemia no ano de 2020? O que tem significado para você isso? Nós precisamos sair mais forte. Tivemos perdas, sim, perdemos às vezes. Às vezes perdeu um ente querido, às vezes perdeu finanças por causa do trabalho, às vezes perdeu negócios. Mas nós precisamos nos fortalecer em Deus. De alguma forma nós precisamos tirar o extrato, o melhor dessa pandemia e aplicar na nossa vida. Você consegue tirar o extrato, tirar o melhor do que tem acontecido durante essa pandemia? Eu consigo ver em mim algo melhor nessa pandemia. Até na questão familiar. Houve mais unidade familiar. Com essa questão, nós nos unimos mais. Eu, a minha esposa e a minha filha, nós nos unimos mais. Nós ficamos até mais presentes em casa. E isso para mim foi de suma importância para o meu casamento, para o meu relacionamento, para a minha vida. Eu estava falando que muitos nessa pandemia ganharam peso. Eu, graças a Deus, eu consegui perder peso. Não sei se vocês observam, seu pastor, né? O pastor está... né? Se vocês observam, vocês sabem o que eu estou falando. Então, é isso que nós precisamos ver. Qual é a promessa de Deus para você? Qual é o escudo de Deus para você? Quais são as suas conquistas em 2020? Eu ainda tenho muito a conquistar ainda esse ano. Eu tenho muito a conquistar e eu vou conquistar em nome de Jesus. Você precisa declarar isso. Eu vou conquistar ainda esse ano algo extraordinário para a minha vida. Crendo em Deus. O escudo te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal, e você avança, você cresce a cada dia. Amém? Então, quando as promessas de Deus vêm para nós, não importa a sua origem, não importa de onde você veio, não importa de como você está, você crê, acredita. E eu declaro sobre a tua vida, você está numa terra que emana leite e mel, e Deus vai estar te abençoando nessa terra, chamado Canaã. Creia e confie, porque Deus é contigo, e Ele está dizendo, não temas a sua esterilidade, porque Deus vai te abençoar grandemente. Aleluia. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está lá em Daniel 10, 12, é um outro caso, uma outra situação. A situação de Daniel, qual foi a situação dele? Foi algo tremendo que aconteceu. Ele foi retirado, ele foi arrancado da sua cidade, da sua casa, do seu lar, dos seus pais, e foi levado como cativo, como escravo. Ele tinha tudo para estar murmurando e reclamando naquele momento, mas Deus era com ele, e ele tinha uma aliança com Deus. Esse texto, inclusive, ele se refere muito à questão do jejum de Daniel. Ele fez um jejum, ele se consagrou, ele se santificou.
perante Deus. Ele não mediu esforços. Ele não olhou para as dificuldades, para as circunstâncias. Ele falou assim: o meu Deus é o meu escudo. O meu Deus é o meu protetor. Gente, é coisa de louco. Imagina um jovem sendo retirado da sua casa, dos seus pais, onde tinha o aconchego, tinha tudo de bom. É levado como escravo. E chegou lá e sabe o que aconteceu com ele? Ele foi castrado, ele se tornou um eunuco na casa do rei. Mas ele estava firme em Deus. Ele renunciou àquelas iguarias, aquelas comidas que o rei vinha oferecer a ele. E por ele ter agido dessa forma, o mundo, quem estava à volta dele, se levantou contra ele, o inimigo se levantou contra ele. E ele foi buzinar no ouvido do rei. Aquele jovem lá, ó, ele não come a comida que é servida a ele. Aquele jovem lá, ele ajoelha 3 vezes ao dia para fazer oração. Olha como é que o inimigo se levanta. Mas ele tinha um escudo de Deus, a proteção de Deus sobre ele. E ele permaneceu fiel em Deus. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele lia a palavra de Deus. Ele se fortalecia em Deus. Às vezes nós estamos passando por um perrengue, por uma dificuldade, por uma luta. E nós viramos as costas para Deus. É o momento em que você tem que mais buscar em Deus na hora da dificuldade. Tá? Qual é a dificuldade que você tem hoje na sua vida? Coloca diante de Deus. A dificuldade, o meu Deus é maior do que você. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus veio a Daniel e fala, né, com ele também, nesse sentido, que está aí no texto, a palavra, em Daniel 10, versículo 12, a palavra de Deus fala: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. Amém? Ele teve uma visão. Daniel, a intensidade dele em Deus foi tão grande, que ele teve uma visão, que fala assim, ó, só eu tive aquela visão, só ele viu aquela visão, que fala, que os homens que estavam comigo não viram. Ele teve uma visão, a palavra de Deus se refere aqui, inclusive essa visão que ele teve foi a Jesus. A visão de um homem, a visão de Jesus, que tinha brilho. Jesus apareceu para ele, tão quanto apareceu para Saulo. A luz apareceu para ele e mostrou para ele que ele estava no caminho certo, para que ele não temesse. Que a palavra de Deus fala assim: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste. Gente, o que vem a ser o verbo aplicar? Né? O verbo aplicar. Esse verbo é de suma importância nesse aspecto aqui que ele colocou. Às vezes, né, tem pessoas que fazem aplicação na bolsa de valores. Ela pega tudo que ela tem e lança ali naquele, confia. Olha só, quando você aplica, você está confiando. Você aplica na bolsa de valores, às vezes até pulveriza, né? Põe tanto aqui, tanto ali, tanto ali. Mas você está confiando naquele sistema, você está aplicando, e o que você espera de volta? Não é? O que você espera de volta? Rendimentos. Quando você tem os rendimentos, o que te traz? Traz prazer, traz alegria, porque você fez um bom negócio nesse aspecto financeiro. E aqui o que Daniel fazia? Ele aplicava. Olha só, a palavra de Deus fala assim, ó: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração. Amém? Ele entregava o coração dele cada dia mais e mais a Deus. Entrega o teu coração cada dia mais e mais a Deus. Confia, acredita piamente que Deus vai trazer a resposta para você.
Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Olha o que fala ali, ó, a questão de você humilhar. Se humilha. Se humilhar, se rende a Deus. Às vezes você está querendo algo muito precioso de Deus. Se humilha. E como eu devo me humilhar, pastor? Lendo a palavra. Se entregando. Às vezes se ajoelhando. Às vezes levantando os braços. Você está em casa, não quer ajoelhar, levanta os braços. E começa a glorificar a Deus pelo que você tem, pela tua casa, pelo teu lar. Abençoa o teu lar todos os dias, tua casa todos os dias. Às vezes você está passando dificuldade dentro do lar, dentro da casa. Ora, unge, leva óleo, unge as portas. Pastor, o senhor pode ir com a pastora da minha casa para ungir minhas portas, minha casa? A gente vai lá e vamos orar. Mas você precisa ter fé, você precisa crer. E quando você se humilha diante de Deus, a resposta virá. Foi isso que foi a atitude desse homem chamado Daniel. Eu estou falando com vocês que amanhã, fala comigo, amanhã, a gente começa um jejum de 21 dias. Pastor, qual o jejum que eu faço? Você escolhe. Quer fazer o jejum de Daniel? Faça. Quer fazer o jejum intermitente? Faça. Quer fazer um jejum de horário? Faça. Quer fazer um jejum de uma coisa específica? Faça. Mas faça de algo que traz algo a você. Você às vezes gosta de tomar café. Todo dia tem que tomar café. É algo que você deixar de tomar vai fazer falta. Aí você faz esse jejum. Agora, pastor, eu posso fazer jejum de pipoca? Para com isso, né? Você come pipoca todo dia, você é viciado em pipoca? Eu duvido se tem alguém aqui que é viciado em pipoca. Tem alguém que come pipoca todo dia aqui? A galinha? Eita. Ok, a galinha é viciada em pipoca. Amém? Eu não sei, às vezes alguém tem um apelido de galinha, né? Que gosta de pipoca, né? Tudo bem. Mas, não, eu vou fazer jejum sei lá, de macarrão. Tom, é melhor você fazer um jejum de carne vermelha específico, entendeu? Eu vou fazer um jejum de carne vermelha, porque você come carne todo, não consigo comer sem carne, pastor. Faça esse jejum então, tira um alimento. Eu quero fazer de horário, faz então. Olha, eu vou me alimentar até as 3 horas da tarde. Deu 3 horas da tarde, eu não me alimento mais, só vou me alimentar no outro dia de manhã quando eu me levantar. Boa. Ou faz o inverso. Eu vou me alimentar só depois das 3 da tarde. Mas você tem que fazer um jejum inteligente. A palavra de Deus fala para não fazer voto de tolo. O que é o voto de tolo? É você chegar para o pastor, eu vou ficar 21 dias sem comer nada, não vou comer arroz, não vou comer feijão, não vou comer nada, só vou tomar água. Isso é um voto de tolo. Você está preparado para esse jejum? Você está consciente desse jejum? Você acha que você vai conseguir ter uma vida que você dirige, que você trabalha, às vezes sobe escada, desce escada todo instante? Você tem que mensurar essas questões, para que você não tenha um mal súbito lá na 10ª, não sei, 10 pés de altura. Qual é a altura daquela escada que você me pôs para subir um dia lá? Você ri, né? Quantos pés tinha aquela altura? 24, né? 24, você sobe na escada de 24 com a janela nas costas, né? E aí faz jejum de 24 horas. Chega lá, você tem um mal súbito com a janela, cai com a janela e tudo. Aí depois, foi o pastor que me orientou a fazer o jejum. Não. Venha conversar comigo antes de você decidir qual jejum que você vai fazer. Então, isso é voto de tolo, que a palavra de Deus fala. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Mas a palavra de Deus, não tentarás o vosso Deus. Não tentarás. Seja consciente. E aqui, olha, quando fala de Daniel, a palavra de Deus fala assim,
o príncipe do reino da Pérsia, porém me resistiu. Satanás e seus demônios, ele está a todo favor, nos resistindo, querendo atrapalhar os nossos negócios, nosso relacionamento, a nossa vida. E aqui tem um anjo que fala assim, ó: então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quando você estiver em dificuldade de oração, de uma luta, de uma causa, apresenta a sua causa ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao anjo Miguel, para que ele possa batalhar por você. E ele vai te ajudar. E Deus vai te levar a um outro nível, um outro patamar, em todas as áreas da sua vida. Amém? Não existe causa impossível para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus? Tem um outro texto também, fantástico, que está aqui na questão, que aconteceu com Elias. Elias foi um profeta, um homem de Deus, muito usado por Deus, mas teve as suas fraquezas, teve perseguições. Elias foi um homem como nós, teve medo, teve lutas, teve dificuldades, mas era fiel a Deus, estava buscando em Deus. E certa vez esse homem, ele orou a Deus para que não chovesse. Imagine você, orar a Deus para não chover. E a palavra de Deus fala que ficou 3 anos sem chover. Esse homem tinha intimidade com Deus ou não? Olha só. Aí às vezes a gente até leva assim para o outro lado. Ah, mas que maldade foi essa que Deus fez com aquele povo, com aquela sociedade, porque um homem orou e ficou 3 anos sem chover. Aí a gente questiona às vezes a questão da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, ou do novo Covid, como você acha melhor, ou do coronavírus. Por que Deus permitiu que isso viesse? Gente, existe a vontade permissiva de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus. E eu vejo até como uma vontade permissiva de Deus, desse mal que veio agora. Porque o mundo estava de tal forma que ninguém dava importância a mais nada, a mais ninguém. O homem não estava cuidando da terra, o homem não estava cuidando do planeta em si que eu estou falando, o homem não estava cuidando da família, o homem não estava cuidando de si mesmo. Era uma corrida desenfreada de mais medalha, 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 mais dinheiro, e Deus vem dar um basta. Aquieta. É hora de você aquietar. Eu estou falando contigo. E mesmo assim tem pessoas que não têm ouvido a Deus, não têm se rendido a Deus. Se renda a Deus, se humilha, creia. Então esse homem chamado Elias, a palavra de Deus fala que Deus o usou, e através da vida desse homem foram proferidos 7 milagres. 7 milagres. Dentre eles está esse que eu coloquei aqui como exemplo, né? Que está em 1 Reis 7:13. Ele estava passando por um momento de perseguição. Eu mostrei a vocês há pouco que Daniel, ele teve perseguições, teve. Os amigos de Daniel teve perseguição, teve. Fornalha, 7 vezes mais aquecida, para jogar os amigos de Daniel. A cova dos leões, aonde Daniel foi parar, mas o escudo do Senhor os protegeu. Elias, ele chegou a uma cidade chamada Serepta e foi falar com a viúva que ele precisava de comida. Olha aí a necessidade que ele tinha, comida. Ele tinha essa necessidade naquele momento de comida. E ele falou com a viúva para fazer um bolo para ele, que ele queria comer. E a viúva falou para ele: não, o que eu tenho aqui só vai dar para fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer.
Olha a causa impossível que essa mulher tinha. Ela tinha uma causa impossível. A farinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e não temos mais comida, nós vamos morrer, porque a fome estava assolando aquele país, aquele lugar, a escassez de água era muito naquela área, naquela região. Quem tinha água, tinha ouro, tinha tudo. Há pouco o Tom veio aqui e falou das 300 moedas em que o Judas Iscariote cresceu o olho. Às vezes nós nos apegamos a algo que não é nosso, que nós não temos. Você tem ideia só fazendo um paralelo do que o Tom falou aqui, o que significa 300 moedas de prata? A palavra de Deus traz no sentido que 300 moedas de prata, uma moeda de prata correspondia a uma diária de um homem trabalhando. Uma moeda correspondia a um dia de trabalho. Aí você faz a conta aí hoje, né? Qual a sua diária hoje? Quanto você ganha por dia hoje? E aí põe 300 moedas em cima. Quanto era o valor daquele perfume? Que ela quebrou um vidro de perfume, né, que custava em média 300 moedas de prata. A conta de cada um vai refletir naquilo, né? É um ano, né? Isso, 300 dias, quase um ano de trabalho. Se você tirar 2 meses de férias, então ainda tudo de bom, né? Ainda mais os breaks que tem na vida, né? Não é isso? Então, é só para ter uma ideia de quanto era aquele perfume. E aqui nós estamos falando de algo valoroso também, que era a água e o alimento, que era escasso naquela ocasião. Mas aí Elias falou para a mulher, primeiro você faz para mim. Deus está falando contigo. Primeiro você faz para mim. Primeiro você traz para mim. E às vezes você não age dessa forma. Você não entrega para Deus o que é de Deus. A palavra diz, Jesus diz, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E às vezes você não tem essa atitude de entregar o que é de Deus. De devolver aquilo que é de Deus a Deus. E você quer as respostas. É isso que eu estou falando com você. Eu quero respostas de Deus. Mas eu não tenho tido atitude, eu não tenho fazido aquilo que a palavra realmente fala comigo. Se você não tem atitude perante Deus, como que você quer cobrar algo de Deus? Cresça em Deus em todas as áreas da sua vida que você vai alcançar os seus objetivos. E só porque eu citei o texto, né, acho que já está na tela, vamos ler para não ficar na tela e a gente não lê, né? Olha lá, não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faz um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepara o resto para você e para o seu filho. Essa mulher, olha, imagina se o homem tivesse falado com você isto, o homem de Deus falando com você. Ou o próprio Deus, que tem pessoas que esperam que Deus desça e fala literalmente contigo. Às vezes você não dá ouvido o que o seu líder, o que o seu pastor, o que o seu bispo fala. Mas o que você tem ouvido? A quem você tem dado os seus ouvidos? Se você crê, se você confia em Deus, ouça e coloque em prática que você vai obter a resposta, o resultado. Essa versão que está ali, está dizendo, não se preocupe. Mas na versão que eu estou aqui, fala, não temas. Elias falou para a mulher, não temas. Não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim, um bolo pequeno, e traze-me aqui fora, e depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Tem um ditado que fala assim, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Eu tenho quase certeza de tirar essa frase desse texto aqui. Corriqueiramente a gente fala, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ah, se a farinha é pouca, meu pão primeiro, né? Não. Seja fiel. Tenha fidelidade com Deus. Que as causas impossíveis, as suas necessidades, seus desejos, Deus vai suprir todos. Todos.
Ouça o que Deus está te falando e obedeça. Ouça o que Deus está te falando e obedeça. Deus está falando, não na tua mente, Deus está falando no teu coração. Quando você abre o teu coração, Deus fala no teu coração. Não haja na emoção, haja com razão. Essa razão, nós somos racionais. Razão em Deus, razão na palavra de Deus. Ah, porque o pastor falou, eu vou fazer. Não, ouça a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. É a palavra de Deus que, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E logo em seguida aconteceu uma situação também com Eliseu. Quem era Eliseu? Eliseu era o discípulo de Elias. Eu até falo assim que era o cara que carregava a pasta de Elias, né? Onde Elias estava, o cara estava atrás dele com a pasta, com a mala. É o cara que arriava o animal de Elias. É o cara que estava perto do líder, sempre ajudando ele, preparando o ambiente, preparando as coisas para o líder. Ele dava uma atenção àquele líder. Por isso que nós valorizamos muito a questão de liderança. Nós valorizamos muito. E eu sou muito grato aos meus líderes. Gente, vocês não imaginam a gratidão que nós temos aos nossos bispos. Bispo Robes, Bispo Lúcia. E hoje nossos coordenadores, Bispo Lucas e Bispo Priscila. Nós já tivemos N coordenadores que a gente nunca esquece. A gente sempre ora por eles, inclusive. Porque nós somos gratos. Tem os bispos Jonas, bispo Vera, que nos visitou aqui, inclusive. Tem o bispo Ricardinho e a bispa Lu. E assim vai, sabe? Pessoas que nem na igreja estão mais, mas eu valorizo, eu tenho gratidão pela vida deles. Porque liderança é aquele que está, às vezes, te orientando, te guiando dentro da palavra de Deus, te mostrando para que você não venha a ter prejuízos em área nenhuma da sua vida. Então, Eliseu, ele fez o que fez por causa da fidelidade dele a Deus e ao líder. E assim a história fala que se Deus usou Elias para 7 milagres, usou Eliseu para 14 milagres. Olha só aí, porção dobrada. E teve um momento em que o discípulo de Eliseu tinha tudo para ser o cara também. E aí fracassou. Mas aqui na palavra de Deus, lá em 2 Reis 6,16, olha o que diz. Depois de toda uma situação, a cidade foi cercada, a cidade foi sitiada. Eles estavam cercados, eles olharam nas montanhas e estava cheio de soldados, com espadas, com lanças, para atacar e aniquilar aonde Eliseu estava com o seu discípulo chamado Geazi. E olha só o que Eliseu disse a Geazi. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Fala assim comigo: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos confiar, acreditar. Maior é os que estão conosco do que o que está no mundo. Confie, acredita. Confie que tem Miguel e Gabriel a nosso favor, enquanto que Lúcifer, que caiu e levou 1/3 dos anjos, é contra nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E para a gente ir para os finalmente aqui, a palavra de Deus fala também de Jesus. Jesus teve perseguição, sim ou não? Teve. Jesus passou por dificuldades, passou. Jesus sofreu. Jesus morreu a pior morte da época, que era a morte de cruz, a nosso favor. Jesus, ele tinha necessidades como homem, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E a palavra de Deus fala, lá em Mateus 4:4, fala que Jesus, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E logo em seguida teve fome. Essa fome que Jesus teve demonstra o quê? Uma necessidade.
Porque o ser humano, ele tem as necessidades naturais, fisiológicas. E uma delas, às vezes, é sentir vontade de comer. Às vezes a gente expressa, né? Ficou sem um almoço e fala assim, estou morrendo de fome. Não, você está literalmente com vontade de comer, você está com a necessidade, que seu organismo está reclamando. E na hora que você estiver fazendo o jejum, o seu organismo vai reclamar. A hora que o seu organismo reclamar, se você está dentro daquele período de jejum, quando o organismo reclama, é a carne que está reclamando, e é hora de você fortalecer o espírito. Aí você lembra, pô, eu estou de jejum. E aí você ora. Ora e toma um pouco de água, que aquela vontade vai passar. Ora e toma água. Porque não está na hora ainda de você colocar o alimento no seu estômago. Porque você está em jejum. Você fez um voto com Deus. Você está enfraquecendo a sua carne. E aí você fala, carne, fica quietinho aí que não está na sua hora. Aí você ora. Levanta os braços, se puder ajoelhar, ajoelha. Se não puder, está trabalhando, ora em espírito. Pede ao Espírito Santo de Deus força para te manter firme. Que a hora de alimento vai chegar. E Jesus, a palavra de Deus fala que o diabo veio para Jesus e falou para Jesus o quê? Olha, se você está com fome, pega essas pedras e transforme-as em pães. Olha como que o inimigo age. Ele está agindo em uma necessidade de Jesus. E o que Jesus respondeu para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. Então, quando o inimigo se levantar contra você, diante de uma necessidade que você tem, você fala para ele, fica quieto. Fica quieto. Você tem que determinar. Fica no seu lugar. Sai do meu caminho. Sai da minha mente. Sai dos meus negócios. Sai do meu relacionamento. Quando o inimigo se levantar, você tem que ter palavra para refutar ele. E dentro da palavra de Deus. Um louvor, a música também, ela ajuda muito nesse aspecto. Está vendo que o negócio não está ficando bom? Põe um louvor para tocar. Põe um louvor para tocar. Porque o louvor, ele vai trazer, ele vai aliviar a tensão, vai aliviar aquele ambiente pesado. Nós precisamos ser luz. Amém? Eu tive um exemplo essa semana. Eu fui a uma casa, me convidaram para ir a uma casa essa semana, eu fui. Aí me falaram que essa casa era uma casa assombrada. Eu falei assim, é lá mesmo que eu quero ir. Fui para essa casa assombrada. Quando cheguei lá, o dono da casa veio ao meu encontro e falando comigo, e falou, disse, olha, aqui a gente escuta pisadas dentro de casa, a gente escuta vozes de adultos, vozes de crianças. O que significa isso, pastor? Pode ser que teve consagrações, teve situações de pessoas que morou antes ali, e os demônios estão agindo aqui nessa casa. E isso existe, pastor? Eu falei, sim, existe o mundo espiritual, o mundo natural e o mundo espiritual, e isso é possível. Aí eu peguei e falei assim, mas nesse momento, nós vamos colocar louvores aqui, eu creio que todo o mal vai embora. E me coloquei à disposição para a gente ungir, repreender todo o mal. E eu creio, todo o mal vai embora. E aí já liguei o som, coloquei uma música. E fiquei intercedendo e orando, e intercedendo e orando. E na hora que eu saí, o ambiente era outro. E eu creio que ali houve o agir de Deus, o poder de Deus. Então, quando Elias, quando Eliseu, quando Daniel, quando Abraão, quando Jesus foi tentado aqui e atacado exatamente numa necessidade dele, e ele teve palavra para responder. Você precisa ter palavra. Fala com a pessoa, você precisa ter palavra.
Se você não ler a Bíblia, você não vai ter palavras para refutar o inimigo. Você precisa conhecer a Bíblia. Para a hora que vier o levante, você, pô, já tem um exemplo aqui que aconteceu e isso vai trazer paz, harmonia. Quando eu falo da música, aconteceu com Saul. A palavra de Deus fala que Saul estava atribulado, estava atormentado por demônios. E Davi pegava a harpa e começava a tocar, e os demônios saía. Então nós precisamos buscar em Deus, acreditar e confiar, e Deus vai trazer a resposta. E Jesus diz para nós também lá em João 16:33, fala assim, ó, neste mundo tereis aflições. Gente, quais são as aflições que você tem? Às vezes é insegurança, às vezes é medo, às vezes são brigas, às vezes são perseguições, às vezes são enfermidades, essas são as aflições que têm te atacado. Aí Jesus fala, não temas, não tenha medo, tenha coragem, pois eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, Ele está dizendo, não temas, você vai vencer, você vai superar esse momento, essa dificuldade, essa luta que você está passando. Não importa a sua dificuldade, não importa a sua necessidade, não importa a sua esterilidade, não importa a perseguição que você está passando, Jesus está dizendo, eu sou contigo, eu sou o seu escudo, eu que te livro de todo mal, eu que te protejo, eu que te guio. Ele está falando conosco, está falando comigo, está falando com você. Não importa o que as pessoas estão dizendo, o que importa é o que Deus está falando contigo. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vir. Os inimigos às vezes se levantam contra nós, mas a palavra de Deus fala, não temas, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem capturados. Amém? Vamos ficar em pé, para que nós possamos orar. Glória a Deus. Fecha os teus olhos nesse momento, põe a mão no teu coração. Amado Deus, amado Pai, eu quero mais uma vez te exaltar e te glorificar, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, Senhor. Ó Deus, e diante da Tua palavra, Senhor Deus, de tudo que nós compartilhamos neste momento, Senhor. Ó Deus, os que estão aqui presenciais, aqueles que estão online, aqueles que vão assistir posteriormente, Pai, esta palavra, eu creio, Senhor, que para Ti, Pai, não existe causa impossível. Para Ti, Senhor Deus, não existe esterilidade, não existe enfermidade, não existe pandemia que Tu não pode cessar, que Tu não pode interromper, Senhor. Por isso nós Te pedimos e Te clamamos, Pai. Ó Deus, nós nos entregamos, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e nós cremos, Pai, que só o Senhor é Deus, não existe outro além de Ti, Pai. Abençoa agora, Pai, cada um que veio, que está aqui presencial. Abençoa esses que estão online também, Senhor. Ó Deus, eu ministro sobre a vida deles, Pai, saúde. Eu ministro, Pai, poder. Eu ministro, Pai, habilidades novas, Senhor. Sabedoria, Pai, conhecimento, inteligência. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer o diferencial. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus aonde nós estivermos, que nós sejamos luz do mundo, não importa as circunstâncias, as dificuldades, em nome de Jesus. Satanás e seus demônios te repreendam agora em nome de Jesus, fora do nosso arraial, fora da nossa casa, fora do nosso relacionamento, fora do nosso trabalho, fora dos nossos negócios, em nome de Jesus. Solta agora tudo que tem represado, em nome de Jesus. Eu te repreendo agora todo câncer, todo mioma, todo diabetes, todo coronavírus, toda pressão alta, todo mal, todo síndrome do pânico, todo espírito de depressão, todo espírito de bancarrota, de quebradeira. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, ser conosco. Eu te peço também, Miguel e Gabriel, ser conosco nessa luta, nessas dificuldades. Lute por nós.
Oh Deus, eu quero apresentar diante de Ti também esse jejum que nós vamos começar amanhã, Senhor. Nós já apresentamos, nos dê estratégia, nos dê força, nos dê vontade, Pai, de permanecer firme até o fim, até o dia 6 de dezembro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e te glorificamos e te exaltamos, porque Tu é o nosso Deus e o nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nosso Deus? Levanta as tuas mãos aos céus, vamos fazer uma oração juntos. Aleluia. Repete comigo assim: Senhor Jesus, neste dia, eu abro o meu coração e te peço, seja o dono, seja o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Debaixo dessa mesma palavra, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre o teu rosto, sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém? Glória a Deus. Se você pode sorrir pelo menos para as 3 pessoas mais próximas de você, dá um sorriso largo a ela e fala: Deus te abençoe. Amém?